Olá, eu sou a Lucinda e este é o canal Buscando Luz. Há bastantes anos atrás, Russell Shedd veio a Portugal fazer um seminário e no final foi-nos pedido, como era num instituto bíblico, no contexto de instituto bíblico, foi-nos pedido para fazermos um trabalho caso quiséssemos que esse seminário contasse como créditos. O tema do trabalho era o seguinte: que importância tem para nós o facto de Deus ser um e plural ao mesmo tempo? Quando ouvi aquele tema, pensei que realmente era um desafio muito grande responder esta questão. Para já, eu nunca tinha pensado em Deus dessa forma. Sempre tinha ouvido que Deus era uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nunca tinha pensado nesse conceito de Deus plural. Mas desde aí eu despertei para esse conceito de Deus plural e fui estudando na Bíblia ao longo destes anos e hoje vou partilhar convosco algumas dessas coisas que fui descobrindo, fui aprendendo ao longo dos anos. As nossas Bíblias começam com: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E o que está lá no hebraico é Bereshit bara Elohim. Aparece Elohim logo, é a terceira palavra da Bíblia, como sendo o Criador de todas as coisas. Quando tive que estudar para aquele trabalho, eu percebi que este termo Elohim era a chave que eu precisava para iniciar a minha busca acerca do assunto. Quem é este Elohim? Que palavra é esta? E o que é que significa Deus plural, o Deus que é único, mas que é plural ao mesmo tempo? Logo no versículo 26 de Gênesis 1, temos uma expressão que também nos faz pensar. Diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E diz façamos. Há quem diga que este façamos não se referia à divindade em si, mas que Deus estaria a falar com os anjos. Mas não é isso que parece quando nós estudamos este tema mais aprofundadamente. Porque diz: e disse Elohim. E não aparecem aqui mais intervenientes. É só Elohim que fala. Agora, este Elohim é sem dúvida um termo plural. E o verbo Deus criou, quando diz Deus criou, o verbo está numa forma singular. A principal oração dos judeus é a Shema. Eu vou ler a Shema em hebraico, e onde está o nome de Deus eu vou pronunciar como Yahweh, temporariamente, até poder fazer um vídeo sobre as várias pronúncias e depois direi qual é a que eu prefiro, mas temporariamente vou usar Yahweh. Então eu vou ler a Shema no hebraico. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Isto é muito fácil, não é preciso saber muito hebraico para perceber o que é que está aqui escrito. Shema é ouve, é uma exortação ouve, ouvi. Israel é Israel, é fácil. Depois tem o tetagrama divino, Yahweh. Eloheinu. Eloheinu é Elohim com um pronome nosso. É o nosso Elohim. Portanto, Elohim está aqui também. Depois tem novamente o tetagrama divino, Yahweh, e Echad. Echad quer dizer um. Então, em português, traduzindo literalmente, seria: ouve Israel, Yahweh, nosso Elohim, Yahweh é um. Esta frase parece um contrassenso. Como é que Yahweh é o nosso Eloheinu e o nosso Deus, e Yahweh é também Echad, é um? Os judeus estão há séculos e milénios a dizer que o seu Elohim, o Elohim de Israel, é Yahweh e que o Elohim de Israel é Echad, é um só. E eles estão a dizer há milénios, há séculos, que o Deus plural é também um. Eu tenho a certeza que não percebem, a grande maioria não percebe que está a dizer isso, mas é isso que estão a dizer, cada vez que eles oram a Shema. Os judeus não conseguem fazer essa ponte entre o Elohim plural e o Uno, o Deus Uno. Mais recentemente,
com a ajuda do Bibleworks, fui procurar todos os versículos na Bíblia onde existia o termo Elohim e também onde aparecia Eloheinu, ou seja, nosso Elohim. E estive, versículo a versículo, muito pacientemente, a ver o que significava no contexto o termo Elohim. Isto porque, em alguns comentários e opiniões de diversas pessoas, consideram que Elohim pode ter outros significados. E como eu vou verificar tudo, fui verificar quais eram as passagens que levavam esses comentadores e teólogos a dar outro significado ao termo Elohim. A maioria dos versículos são claramente referentes a Elohim, o Deus de Israel. Depois, um grande grupo é referente aos deuses que não devem ser adorados por Israel, sempre no sentido de ser pecado, de exortação de profetas. Então esses falsos Elohim não eram deuses na realidade, mas eram adorados pelos homens como se assim fossem. Vou mostrar-vos alguns versículos com outros significados para Elohim, mas são supostos significados, porque quando nós analisamos vamos perceber que não são outros significados diferentes daqueles que já vimos, que o sentido geral é Deus. Deus disse a Moisés, em 2 versículos, que o constituía como Deus perante Faraó e Arão seria seu profeta. O que ele estava a dizer é que ele ia representar a Deus, seria como Elohim perante o Faraó e Arão seria como se fosse o profeta dele. A ideia original de Deus era que Moisés fosse ele o profeta e Deus o seu Deus, só que Moisés foi tímido, foi medroso, então Deus envia Arão para ser o seu profeta e como quem ouvia Deus era Moisés, era como se o Deus fosse Moisés, era como se fosse o oráculo de Deus para com o profeta Arão. Na realidade, o profeta era Moisés e Deus era Deus. Então, aqui não é um significado novo para Elohim. Elohim não é atribuído a um homem qualquer ou um emissário de Deus. Foi uma coisa específica. Ali Deus só estava a usar uma expressão figurada. Outro significado para Elohim, que já vi em comentários, é que Elohim pode referir-se a mortos. Ora, quando eu fui procurar, o único versículo que podem usar para ir tirar essa ideia é da passagem de Saul e a médium, quando a médium chama ao suposto espírito que ela via, que só ela é que viu, e lhe chamou Elohim. Eu vejo um Elohim. E então, por causa desse versículo, há comentários que dizem que Elohim pode ser o espírito do morto. Mas na realidade não é isso que está lá. E nem aparece para espírito mortos Elohim em mais lugar nenhum. Então o facto de vir num comentário e dizer algo, eu não tenho que aceitar imediatamente. Eu tenho que investigar se faz algum sentido. Naquele caso, o correto era dizer que a senhora médium disse: eu vejo um Deus subir da terra, e não interpretarmos que a palavra Elohim pode querer dizer espírito morto só por causa desse versículo, porque não há outros versículos. E há outros termos que sim, esses querem dizer espíritos de mortos, outras palavras em hebraico, mas não é Elohim. Outra expressão interessante relacionada com o termo Elohim é os Bnei Elohim, ou filhos de Elohim. Os Bnei Elohim aparecem poucas vezes na Bíblia. Além de Gênesis 6, aparecem em Jó 2:1, quando eles vêm apresentar-se perante Yahweh, e depois num versículo que diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os Bnei Elohim, em Jó 38:7. Tudo leva a crer que são anjos, os Bnei Elohim, mas aqui há diferenciação entre Bnei Elohim, que diz que filhos de Deus, e o próprio Elohim. E resta-nos apenas o Salmo 82. Este Salmo 82 diz que Elohim está no meio dos Elohim. Só que este Salmo é citado por Yeshua, e quando Yeshua cita este Salmo, ele diz, João 10, 34 a 36, tornou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses?
Se ele chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele que o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? Então, Yeshua aqui está a citar o Salmo 82 e está a dizer que aquela congregação de Elohim, onde estava Elohim, que eram pessoas a quem se destinava a lei, portanto, pessoas do povo de Deus. Já vou falar mais à frente porque é que o povo de Deus é chamado de Elohim. Mas agora vamos continuar a ver um pouquinho mais sobre o sentido da palavra. Voltando a Shema, diz que Yahweh é Elohim e mais nenhum Elohim é Yahweh. Ou seja, esses falsos deuses, ou a quem quiserem chamar de Elohim, só há um que é verdadeiramente Elohim, um que é verdadeiramente Deus, e todos os outros não são verdadeiros. São apenas aqueles que se assumem a si próprios como deuses ou são adorados pelos homens como deuses. Em Gênesis 1 está apenas Elohim, mas depois em Gênesis 2 mostra que esse Deus Criador, que criou todas as coisas, é Elohim, e depois vem o tetragrama divino, que nós pronunciamos Yahweh. Então, esse Elohim não é um Elohim qualquer, não são os anjos de Deus, é o Deus Criador, o Deus plural, e o Deus que é errado, que é um e que é plural ao mesmo tempo. Mas se ele é plural como? Muitos de nós conhecem do catolicismo acerca do termo Trindade, e esse termo Trindade que a maior parte das pessoas conhece para designar essa pluralidade divina. Não aparece na Bíblia o termo Trindade, nem Trindade, nem nenhum outro semelhante. O que aparece é este Elohim, que é um termo plural, e depois surgem Deus em várias pessoas. E surge o Pai. Quando vamos ao Novo Testamento, claramente Yeshua fala do Pai e distingue-se do Pai. Vemos ao longo do Antigo Testamento o anjo do Senhor aparecendo e manifestando-se como ele mesmo sendo Yahweh, ele mesmo sendo Elohim. Sobre isso eu fiz 2 vídeos onde falei das passagens principais, e quem estiver interessado pode ver como o Filho de Deus se manifestava no Antigo Testamento muitas vezes e distinto do Pai, de uma forma visível, comendo com Abraão, manifestando-se de uma forma visível, e por outro lado o Pai aparecia num trono com querubins, oculto em luz. Temos os vídeos da face do Pai, que eu fiz também 2 vídeos sobre esse assunto. A pluralidade divina não é muito óbvia no Antigo Testamento. Eles não entendiam muito bem essa distinção entre o Filho e o Pai, mas existem alguns versículos que nos mostram que havia um conhecimento de que Deus tinha um Filho. Em Gênesis 1, quando fala do Elohim Criador, logo de seguida fala da Ruá. A Ruá, que é o Espírito que estava sobre as águas, gerando. E então o Elohim Criador fala a palavra criativa, e essa Ruá materializa aquilo que a palavra fala. Então essa Ruá está logo ali presente, e está presente ao longo de todo o Antigo Testamento e do Novo Testamento, e faz parte desse Elohim, desse Deus plural. Então já temos o Pai, que claramente é referido nas Escrituras e não temos dúvidas que ele é Elohim. Temos o Filho, que se intitula Elohim, muitas vezes ao longo do Antigo Testamento, e temos esta Ruá, misteriosa Ruá, ao longo de todas as Escrituras, que é referida pelo Filho de Deus também como aquele ajudador que viria, um outro ajudador que viria, ao ponto de ele dizer que era melhor ele ir para o Pai para que viesse esse ajudador, essa Ruá. Só que o termo no Novo Testamento é masculino, enquanto que o termo Ruá no hebraico é feminino. Isto parece que não quer dizer nada de importante, mas quer, só que não tenho tempo de falar agora sobre a Ruá em si. Pode ser que um dia possa fazer um vídeo sobre a Ruá apenas. Mas o Filho de Deus, ao ser batizado, ali naquele momento manifesta-se o Pai, vem sobre ele
com uma aparência de uma pomba a roar sobre o filho, e está o filho. Este é o meu filho muito amado, em quem me compraz, diz o pai perante todos. E ali se mostra que este Elohim plural é plural em 3 pessoas. Então a Shema diz que Elohim, esse Deus plural, é errado, é um. E como é que podem ser 3 e 1 ao mesmo tempo? Nós não compreendemos, é verdade. Mas eu acredito que tem muito a ver com aquilo que Deus criou no homem. Quando Deus criou o homem, está escrito que o criou à sua imagem e à sua semelhança. E Ele criou à sua imagem e sua semelhança em quê? Na sua aparência, talvez, nas suas emoções, na sua capacidade criativa, na sua eternidade, em muitas coisas. Mas eu acredito que uma das coisas que nós temos, nós seres humanos, da semelhança, da imagem e semelhança divina, é esta unidade na pluralidade. E diz Gênesis 1:26, disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Versículo 27, e criou Elohim o homem à sua imagem. À imagem de Elohim o criou, macho e fêmea os criou. Quando Deus cria e diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, eu acredito que estava a usar o homem como uma imagem de Deus. É uma imagem desse Deus plural. A família humana é a figura mais próxima do que pode ser uma unidade na pluralidade. Quando Deus diz que o homem e a mulher seriam uma só carne, seriam plural, mas seriam uma unidade simultaneamente. Já pensaram o que é uma família humana unida desta forma? O homem e a mulher como uma só carne, uma unidade e uma pluralidade simultânea, com os seus filhos, vivendo em unidade. Isto é aquilo que é mais semelhante possível ao Elohim plural. E Deus fez-nos assim para nós percebermos um pouquinho do que Ele é. E já pensaram que quando Deus decidiu que a sua Ruá, o seu Espírito, habitaria dentro de homens, homens que nasceriam de novo, que seriam redimidos e que foram redimidos pelo Filho, esses homens seriam habitação da Ruá divina, transportariam na terra, carregariam na terra o Espírito de Deus. Quando nos lembramos do que Yeshua disse acerca de que aqueles a quem a palavra se destina, o povo de Deus, era chamado de Elohim, podemos perceber que Deus não tem problemas em chamar Elohim também àqueles em quem colocou o seu Espírito. Está escrito que nós seremos semelhantes a Ele. A noiva do Messias, a noiva de Yeshua, a noiva do Cristo, ela é incluída nessa família. É como aquela família de um homem, de uma mulher que tem um filho único e então ele casa e vem uma filha para a família. Então a noiva de Cristo, a que chamamos Igreja, os filhos de Deus, este corpo místico de Cristo, é integrado neste Elohim plural. E Deus não se envergonha de nos chamar filhos. 2 de Pedro 1:4 diz que nós somos participantes da natureza divina. Agora não digam que eu estou a dizer que os homens são Deus. Deus continua Deus. Mas foi Deus que decidiu dar-nos o seu Espírito. Vocês têm a noção do que é isto? Nós temos dentro de nós o Espírito do Deus Criador. Transportamos em nós e pela eternidade o Espírito do Deus Criador. Não, eu acho que nós agora, fechados neste corpo tão limitativo, ainda não temos a noção que é estar em plena comunhão e fazer parte desta família divina. Deus, o Elohim plural, que é errado, decidiu estender-se até este homem tão falível, que o desiludiu tanto, que pecou tanto contra ele, mas Deus o amou tanto, de tal maneira, que deu o seu Filho para o tomar para si, para fazer de mim, de ti, falíveis, fazer de nós filhos de Deus, parte desta família divina, parte de Elohim.
Paulo orava pelos Efésios, algo que orava incessantemente, para que os olhos dos Efésios fossem iluminados, para que eles entendessem quem eles eram. Em Efésios 1, 18 a 23 diz: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja este poder, ou seja, a Ruá, este poder que ressuscitou a Cristo, o deu à Igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A Igreja, a noiva, os filhos de Deus, o corpo, o conjunto dos filhos de Deus, são complemento do Filho Divino. Eu estudei este termo de complemento e o seu sentido é de plenitude. A Igreja, a noiva do Messias, é a sua plenitude. E isto não faz sentido para a nossa mente, porque nós vemos Deus como um Deus distante, soberano, a quem reverenciamos, mas temos dificuldade em entender como é que Ele nos valoriza tanto e neste significado ter colocado em nós a Ruá e nos ter elevado desta maneira. Mas o que está escrito é que nós estamos ressuscitados com Cristo à destra do Pai. Ele nos elevou desta maneira e nós ainda não vemos como será, ainda não vemos a eternidade, mas um dia veremos. Por isso João exclama: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então nós vamos entender. A adoração ao Deus plural, e este conceito de Deus plural não é politeísmo. E a adoração do Deus plural não é uma adoração politeísta. Deus é um só. Este Elohim é um só. Ele é mistério. Mas Ele é errado e Ele é um também. Cada um de nós tenta explicar esse significado dessa pluralidade. Ao longo dos séculos, a cristandade tentou criar uma definição para a Trindade e cada pessoa imagina o que é que significará essa palavra. Eu já também, em tempos, tive que ensinar a várias pessoas, inclusive a crianças, mas é difícil explicar. Eu tenho a minha forma de interpretar esse conceito e não uso o termo Trindade, uso o termo Elohim e Deus plural. Mas não é muito distinto, penso eu, do tradicional termo Trindade. Só que eu vejo Deus como uma família e é uma família que foi espelhada no homem, na família humana. Espero que vos tenha abençoado e confiram sempre na palavra, de acordo com Atos 17, 11, todas as coisas. Deus vos abençoe.